Agora eu quero apresentar para vocês Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro é professor titular de Neurociências e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestre em Biofísica pela UFRJ, doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade Duke. Atualmente ele é coordenador do Comitê Brasileiro do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical Sciences e membro do Comitê Científico da Latin American School of Education, Cognitive and Neurosciences. Eu estava falando bem devagar, que era para dar tempo dele ligar o computador. Obrigado, Toffoli. Obrigado, Arthur. Eu estava comentando com o Arthur que é raro a gente ter um debate. Pelo que eu vi, tem cerca de 1000 pessoas aqui hoje. Estão me ouvindo? É raro a gente ter um debate em que, de fato, há mais de um lado. Geralmente, os proibicionistas estão todos reunidos num lugar, os antiproibicionistas estão no outro lugar e ninguém conversa. E acho que o Arthur foi muito feliz em deixar claro que o que a gente precisa fazer é abrir essa conversa com toda a franqueza e, como disse o Toffoli antes, com amorosidade. Mas, certamente, nós temos divergências, e então vamos falar delas. Para falar de maconha, a gente tem que pensar historicamente. De onde a maconha vem? Ela vem do que está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste do Himalaia. Então, da Sibéria à Índia, do Afeganistão à China, usa-se maconha há pelo menos 5.000 anos. Né? Então, seja a planta muito irrigada para produzir muita fibra, para poder fazer corda, para poder fazer papel, para poder fazer roupa, o cânhamo, seja a maconha, a planta menos irrigada, que produz muito lipídio, e que esse lipídio é psicoativo. As flores são consumidas para alcançar efeitos variados. Né? Isso é muito antigo na civilização. A deusa Sechat, deusa do conhecimento, da escrita no Egito, ela escrevia num papel feito de cânhamo e, para quem não viu ainda, o que ela tinha na cabeça dela, não há nenhuma dúvida, é a folha da maconha. E até hoje ela tem uso ritual em diferentes países, por exemplo, na Índia, embora a Índia seja um país em que a maconha, o consumo da maconha, como no Ocidente, em geral não é permitido, mas a pessoa pode tomar um chá de maconha chamado bang, muito forte, dizem, e isso é legal. Eu sempre convido as pessoas a pensar a maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. Uma invenção humana para servir a necessidades humanas. A maconha não estava lá na natureza, cheia de propriedades medicinais, e, de repente, o ser humano descobriu. Não, é uma planta que foi cultivada, selecionada, por milhares de anos, por gerações e gerações de pessoas, o que levou a uma variedade muito grande de maconhas. Então, tem um cachorro que serve para proteger sua casa, tem um que serve para você usar de travesseiro, tem um que serve para levar uma bebida alcoólica para o cara que a avalanche derrubou. A maconha também, tem uma maconha contra a dor, tem uma maconha para dormir, tem outra para acordar, tem uma para estudar, tem uma para entrar em transe místico. E isso, o Ocidente continua fingindo que isso não existe, mas isso existe há milhares de anos. A maconha não é um acidente, ela foi uma construção humana. E ela, como disse o Toffoli aqui e outras pessoas, ela fez parte da nossa cultura até muito recentemente. As caravelas que chegaram na América utilizavam cânhamo nas velas, nas cordas, né? Até muito recentemente, até os anos 30. Será que a cannabis pode ser um cálice sagrado para a medicina? O que ela tem a dizer sobre o cérebro e a mente? Então, existe todo um programa de pesquisa que parte da planta, que segue para um princípio ativo, que vai procurar receptores no cérebro, lugares em que aquele princípio ativo pode agir, para tentar entender experiências que podem ser, inclusive, transcendentais. Quem começou a fazer isso, do ponto de vista da ciência, esse programa de pesquisa, foi Raphael Mechoulam, do Weizmann Institute em Israel. Israel é certamente o país líder nesse assunto há 50 anos. Ele isolou o delta-9-THC em 64, e falou, eu acho que esse é o principal responsável pelos efeitos psicoativos da maconha. E, então, ele fez um teste científico para saber se isso era verdade. Fez um bolo, serviu para a família dele e para os colaboradores do laboratório, e comeram e verificaram que aquele bolo que continha THC era equivalente ao consumo da planta inteira.
pelo menos em alguns aspectos. Tá? Hoje nós sabemos que a maconha contém dezenas, aqui está falando em 70, mas na verdade passam de 100 diferentes substâncias canabinoides, cada uma delas com propriedades diferentes, e muitas delas com propriedades opostas. O CBD, em certa medida, é oposto ao THC. Então, minha voz está indo embora. Então, a planta que foi engenheirada pelo ser humano por milênios, é uma planta que contém muitas substâncias diferentes e, dependendo da composição, se tem mais dessa ou mais daquela, ela vai ter efeitos diferentes. Nós não deveríamos falar a maconha, nós deveríamos falar as maconhas. Esse é um gráfico que mostra como que o conhecimento científico está crescendo nesse assunto. Então, até a descoberta do THC, havia pouquíssima publicação científica sobre maconha, sobre marihuana, sobre cannabis. Isso cresce muito nos anos 70, depois começa a cair. No final dos anos 80, se descobre um receptor, ou seja, uma molécula numa célula do cérebro que pode receber aquela informação química. Claro, se não tem fechadura, a chave não vai fazer nada. É chave e fechadura. Então, se descobre um receptor, isso é feito por quem? Pelos israelenses, porque não tem interdição da pesquisa lá. E depois se descobre, bom, se tem uma fechadura, deve ter uma chave natural, deve ter uma chave no cérebro, não a planta, mas alguma coisa no cérebro, semelhante à maconha. E aí se descobre em 92 a anandamida, a amida do êxtase, ananda é êxtase em sânscrito, e a primeira, depois se descobre o 2-acilglicerol e outras. Araquidonoilglicerol e outras. Então, existem muitas substâncias endocannabinoides. Né? Quando as pessoas querem proibir os canabinoides, elas se esquecem de que todos nós aqui temos enorme quantidade de canabinoides no nosso cérebro agora. E se você perder o seu receptor CB1, a sua vida vai se tornar muito ruim. Por exemplo, você vai perder a capacidade de esquecer qualquer coisa. Esquecer é fundamental. Né? Se um animal come todos os dias num determinado local e ele perde o receptor CB1 e naquele local não há mais comida, ele perde a capacidade de procurar comida em outro lugar. Vai morrer de fome ali. Então, a capacidade de esquecer é fundamental para a flexibilidade comportamental. E o sistema canabinoide está no centro disso. Aqui é uma lista das funções biológicas em que o sistema canabinoide está envolvido. Resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, funções cardiovascular e respiratória, pressão intraocular, inflamação, reprodução, sexo, remodelagem de circuitos neurais, formação de novas memórias, extinção de memórias traumáticas, neuroproteção, neurogênese, percepção, coordenação motora, fluxo de pensamentos, criatividade, motivação, etc. Há 30 anos atrás, ninguém sabia, 20 anos atrás, ninguém sabia que esse sistema existia. Hoje a gente sabe que ele é uma espécie de encruzilhada metabólica no cérebro. O glutamato, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, tudo isso tem efeito do sistema canabinoide. E é por isso que o sistema canabinoide tem tantas aplicações médicas. Então, a maconha faz bem? Do ponto de vista médico, o Arthur levantou várias coisas, teve uma em particular que ele não levantou, que eu queria levantar. A maconha, quando ele falou maconha causa câncer. Não é verdade. Maconha, vamos modular isso. Maconha, o uso fumado da maconha pode estar relacionado a câncer. E isso é uma controvérsia atualmente, como ele mesmo disse. Mas a maconha em si, os canabinoides em si, são antitumorais. São anticancerígenos. Tá? Isso é um exemplo. Então, por exemplo, canabinoides podem inibir crescimento de glioma. Glioma é praticamente a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Tá certo? Isso inibe crescimento de glioma. Essa é uma outra revisão de canabinoides não psicotrópicos, com N funções em controle de tumores, de controle de tumor de osso, tumor de cérebro e etc. Então, as aplicações médicas são inúmeras. E, novamente, não é um acidente, não é uma planta mágica que foi descoberta. Foi engenheirada. Descobrir que a maconha pode ser antitumoral e achar isso estranho é como falar, bom, mas os cachorros podem proteger as nossas casas. Por que será isso? Não, foram selecionados para isso. Tá? Não vamos perder a perspectiva histórica. O Arthur também falou da questão da dor neuropática, eu não vou me alongar, mas acho que por uma questão humanitária é importante dizer. Quem sente dor é que sente a dor. Então, não se pode negar a ninguém tratamento para dor. Um outro caso interessante, que é uma coisa interessante que tem a ver com a adição, é esse trabalho do professor Dartil Xavier, da Unifesp, que foi interrompido, porque no Brasil não é possível fazer pesquisa, mostrando que a maconha pode ser porta de saída para o crack.
A pessoa perguntou aqui se maconha é porta de entrada. Está bem demonstrado, creio, que a primeira droga que as pessoas utilizam ou é o tabaco ou é o álcool. Então, essas seriam as portas de entrada, dentro de um raciocínio simplista, porque antes delas vem o açúcar, vem o café. Quantas pessoas aqui ficam o dia inteiro com dor de cabeça se não tomar café de manhã? Somos dependentes. Então, a gente tem que ter uma visão não moralista. O ser humano utiliza drogas e precisa das drogas. A questão é, por que a droga de uns é boa e a droga de outros é ruim? Recentemente, o Sanjay Gupta, que é o médico oficial da CNN, se o Oscar Niemeyer era o nosso arquiteto oficial, ele é o médico oficial da CNN. Ele veio a público dizer, olha, há 10 anos atrás eu fiz um programa sobre maconha em que eu dizia que ela não tem aplicação médica e deve ser ilegal. E agora eu me dou conta de que eu estava errado, que mesmo naquela época já havia literatura para dizer isso, e agora ele fez uma reversão completa. Quem não conhece, vai na internet, vai encontrar programas excelentes, inclusive antecipando isso que agora o filme do Tarso de Araújo está demonstrando, que é o uso medicinal para epilepsias congênitas graves. Qualquer pessoa que tem um filho que tem uma epilepsia dessa não vai medir esforços para obter o remédio que o seu filho precisa. E cannabis é tão eficaz nisso que as pessoas estão se mudando para o Colorado para levar seus filhos para serem tratados. Bom, a gente está falando, então, cannabis faz bem? Certamente faz bem do ponto de vista médico em várias aplicações. Mas também, como disse o Arthur, tem um outro lado, que é o lado recreativo. As pessoas que... E os não pacientes, e todos os usuários, o que eles buscam na maconha? O que esses personagens aqui têm em comum? Música, São criativos. Todos usuários de cannabis. Então, por que a maconha aumenta a criatividade? Como se mede isso? E eu concordo com o Arthur que isso é o início da pesquisa, porque a criatividade é uma coisa difícil de ser medida. Mas existem avanços recentes muito interessantes. E esse é um exemplo particular em que a gente pode sair da neurofisiologia e fazer uma extrapolação para a psicologia, que é um trabalho do George Busak, publicado na Nature Neuroscience, alguns anos atrás, mostrando que, basicamente, no hipocampo de um roedor ou das pessoas, fazendo uma extrapolação, é uma área relacionada com memória. E quando você aplica o canabinoide, os neurônios não passam a funcionar mais ou menos. O que acontece não é um aumento ou uma diminuição da taxa de disparo neuronal. É uma coisa mais sutil. É um desalinhamento do disparo de vários neurônios. Se todos nós falarmos ao mesmo tempo, nós estaremos sincronizados. Se cada um de nós falar em momentos diferentes, nós estaremos desincronizados. O que o canabinoide faz é desincronizar a resposta neuronal. E com isso, ele permite que associações que antes eram improváveis se tornem prováveis. Em outras palavras, aumenta a criatividade, reestrutura memórias. Isso é fundamental para a sobrevivência do animal no mundo natural. No mundo artificial, o animal vai encontrar comida sempre no mesmo local, mas no mundo natural, não. Então, ele precisa de flexibilidade cognitiva. E não é à toa que uma enorme quantidade de artistas utilizam cannabis, porque, de fato, desincroniza a atividade neuronal. Então, maconha faz bem. Eu queria responder dessa maneira. Maconha faz bem. Maconha faz mal? Bom, toda substância tem grupos de risco. Qualquer substância tem grupos de risco. No caso da maconha, a pesquisa é interditada. Mas mesmo sendo interditada, muita pesquisa já foi feita. Então, o que a gente pode dizer sobre grupos de risco? Gestantes e lactantes. Embora não tenha nenhum estudo que eu saiba mostrando que aquela gestante que fez uso exclusivo da maconha teve malformação do feto, e tem muitos casos de mulheres que vão dizer, eu fumei e não tive problemas, nós sabemos que o sistema canabinoide é usado, por exemplo, para guiar axônios na embriogênese. Então, é bem razoável admitir que, em alguns casos, isso vai ser problemático e não vejo nenhum problema que os antiproibicionistas abracem a ideia de que lactantes e gestantes são um grupo de risco. Não tem nenhuma razão para a gente não incluir. Tá certo? Embora não tenha aquele artigo científico dizendo, olha, só o uso da maconha. Por quê? Porque a usuária da maconha também é usuária de álcool, de tabaco, de outras coisas. Porque o dado fica confuso. Mas a gente não tem problema com isso. Jovens, em geral, e nesse caso a evidência é forte. Existe uma síndrome amotivacional ligada ao uso precoce e abusivo da maconha.
Acho que tanto os antiproibicionistas quanto os proibicionistas convergem nisso, não tem problema. A discussão passa a ser como proteger os jovens. A gente protege mais os jovens no proibicionismo ou no antiproibicionismo, na legalização regulamentada, em que as pessoas, como aconteceu no caso do tabaco, com propaganda regulamentada, o uso caiu quase que 1/3 nos últimos 10 anos no Brasil. Um outro grupo de interesse é o grupo dos psicóticos. E eu concordo com o Arthur, existem evidências de que o uso precoce e abusivo está associado a aumento da incidência de psicose. Isso não quer dizer que maconha causa psicose. Viu, Toffoli e Arthur, que vocês estão aí cochichando? Falando com vocês. Isso não quer dizer que maconha causa psicose. Assim eu vou ficar paranoico. Vamos falar da paranoia daqui a pouco. Não tem nenhum estudo demonstrando uma relação causal entre maconha e psicose. Pode ser até que seja, tá? Mas pode ser que não seja. Uma correlação não quer dizer uma causalidade. Então, esse é um estudo recente de Harvard, fazendo um estudo bem controlado, em que eles chegam à conclusão, que eu destaquei aí embaixo, que é mais provável que a explicação da psicose venha da herança genética do que da maconha. A maconha não estaria causando, mas pode estar precipitando um surto numa pessoa que tem uma predisposição. E, portanto, essa pessoa faz parte do grupo de risco e precisa ser protegida. Aí volta a discussão, como se protege melhor, na proibição ou na legalização. Uma outra questão é a questão das pessoas com tendência à depressão. E aqui os dados são um pouco controversos. Por quê? Maconha rica em THC, em baixa dosagem, tem efeitos antidepressivos. Maconha rica em CBD, em alta dosagem, tem efeitos depressivos, porque, como eu falei, THC e CBD têm efeitos opostos. Tá? Tem trabalhos recentes com animais mostrando que canabinoides podem aumentar a neurogênese no hipocampo. Aumentar a neurogênese no hipocampo é o que os antidepressivos fazem. Então, você poderia pensar de maneira simplista assim, a pessoa está deprimida porque está presa a eventos negativos do passado. Se ela tem novos neurônios sendo formados no hipocampo o tempo todo, ela deixa o passado para trás e vai viver a vida. Ela não se deprime. Tá certo? Essa é uma explicação que existe hoje na psiquiatria para por que os antidepressivos funcionam, para além do aumento do nível da serotonina. Então, isso é uma questão em discussão. Se ela é... Então, quando se encontra uma relação, as pessoas deprimidas usam mais maconha. Ela usa maconha porque a maconha fez ela ficar deprimida, ou ela está usando maconha como remédio para a depressão? Depende do tipo de maconha que ela usa. E no caso da proibição, nós não sabemos qual é. A maconha que a pessoa compra na rua, ela tem composição indefinida, misturada, prazo de validade vencido, altamente danosa à saúde. Então, vamos falar um pouquinho dos grupos de risco. O que leva a ser de grupo de risco? No caso da psicose, e também no caso associada ao uso de maconha, mas também para o uso de álcool e outras substâncias, existem polimorfismos que já foram identificados. Então, a catecolmetiltransferase, que é uma enzima necessária no metabolismo de vários neurotransmissores, que a gente chama de monoaminas, essa enzima, quando você tem uma valina trocada por uma metionina, ela funciona de maneira diferente, ou seja, muda um aminoácido, né? Um polimorfismo quer dizer que nós todos temos o mesmo gene, mas nós podemos ter variações de nucleotídeos naquele gene, que vão determinar variações de um aminoácido, e um aminoácido pode fazer com que você seja mais sensível. Então, se você fizer um teste genético e souber que você tem aquele polimorfismo, você vai saber que, no seu caso, não é bom ter contato com cannabis. Aí você fala, bom, então a gente deveria proibir, porque a gente não sabe quem tem, não dá para pagar teste genético para todo mundo. Bom, mas e o caso da lactase? As pessoas que têm deficiência de lactase não podem tomar leite, podem ter doenças gravíssimas por intolerância à lactose, e nem por isso a gente proíbe o leite. O que a gente faz é botar na caixa do leite que aquilo ali contém lactose e que a pessoa que se informe e se proteja. Um outro exemplo são as pessoas que têm deficiência da álcool desidrogenase, portanto, não metabolizam bem o álcool. Então, as populações asiáticas, em geral, né, você vai no Japão, a pessoa se embebeda muito rapidamente. Por quê? Porque tem uma deficiência da enzima. Nem por isso eles deixam de ter saporô e saquê, mas as pessoas sabem disso e convivem com isso. Eu não vou me alongar muito, o Toffoli já falou do David Nutt, então a maconha é uma das drogas mais benignas que tem, tanto do ponto de vista do dano a si quanto ao dano à sociedade. Veja, não estou negando que ela tenha uso abusivo ou problemático. Não estou negando isso de modo algum. Estou dizendo que, entre todas as drogas, ela tem menos do que várias que são legais. Se nós convivemos com álcool e tabaco,
Se for uma questão estritamente sobre os danos biológicos, nós deveríamos conviver muito bem com cannabis. Né? E o próprio Arthur falou sobre isso. Existe uma controvérsia sobre se cannabis causa ou não causa câncer de boca, garganta e pulmão. A evidência que existe hoje é que causa menos do que tabaco. E provavelmente porque ela é antitumoral. Então, se por um lado a combustão da celulose pode ser carcinogênica, as substâncias antitumorais da cannabis devem contrabalançar e devem ser responsáveis por essas estatísticas que ficam em que a gente não sabe dizer exatamente. Então, alguns artigos dizem que sim, outros dizem que não, mas certamente não como o tabaco. E aí eu quero perguntar para os médicos que estão na mesa, por que o Ministério da Saúde não distribui, assim como distribui camisinha, não distribui o vaporizador? Porque o vaporizador não queima a celulose, ele não queima, ele não gera combustão, ele simplesmente aquece os lipídios que são psicoativos, a pessoa ingere os lipídios e não ingere nada mais. Então, todo esse câncer de boca e pulmão vai embora. Tá certo? E é muito louco isso, porque isso que poderia estar reduzindo danos fortemente é proibido pela Anvisa. Você não pode usar. Por que não pode usar? E aí tem um problema que é o preconceito da sociedade. Eu recentemente tive uma conversa com um escritor angolano, talvez vocês conheçam, chamado Agualusa. E é uma pessoa muito educada, e a gente conversou, e ele falou, mas o vaporizador, o vapor também faz mal. Eu falei, onde é que você viu isso? Ele falou, na Folha de São Paulo. Aí eu fui lá, eu tinha visto essa matéria, isso que saiu da Folha de São Paulo há uns 3 meses atrás. Se vocês olharem esse gráfico que tem aí, ele está comparando os níveis de toxinas no cigarro fumado e no vaporizador, quando a pessoa usa nicotina, ou seja, cigarro eletrônico. Os níveis são 1.000 a 10.000 vezes menores do que no cigarro. Mas o lead do jornalista o vapor também faz mal. O lead devia ser, o vapor contém 1.000 a 10.000 vezes menos poluentes. Isso nem quer dizer que faz mais ou menos mal, porque você não sabe o nível em que faz mal. Agora, quando ele extrapola para dizer o vapor também faz mal, está fazendo um grande desserviço, porque está desinformando as pessoas e está reforçando um preconceito. Se nós podemos acabar com o câncer de boca e pulmão, espalhando vaporizador e cigarro eletrônico no Brasil, por que não? É uma pergunta que eu quero deixar já na mesa para os médicos. Mais uma. Recentemente, um artigo na Journal of Neuroscience mostrando que, comparando pessoas que usaram cannabis poucas vezes na vida com pessoas que nunca usaram cannabis e dizendo que as pessoas que usaram poucas vezes têm um núcleo accumbens que está relacionado com prazer, tem uma tendência para estar aumentado, não é significativo, mas é uma tendência, e tem uma mudança significativa de formato. E aí esses autores vão para a imprensa e dizem, isso mostra que não podemos liberar o uso da maconha. Que besteira. Primeiro, correlação não é causalidade. Nós não sabemos se aquelas pessoas já tinham alterações antes de fazerem uso da cannabis. Segundo, a alteração foi para mais, não foi para menos. Se você pegar homens jovens que cometeram atos violentos e que são psicóticos, pessoas doentes, eles têm redução do accumbens. Esse artigo aí que eu estou mostrando, tem redução do accumbens. Então, como é que o cara mostra um aumento do accumbens e vai para a imprensa e fala que isso mostra que você deve proibir maconha? Não, a ciência é utilizada nessa guerra de maneira muito desonesta. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mostrar uma correlação entre uma coisa e outra não é causalidade. E interpretar um achado desses de maneira apressada, ir para a imprensa dizer isso ou aquilo, mostra desonestidade desde o início, desde quem financiou a pesquisa, que é o órgão americano que financia a guerra contra as drogas, pesquisa contra as drogas. Bom, maconha faz mal, gente? Com certeza ela pode fazer mal por várias das coisas que eu falei aqui. E eu falei sobre redução de danos e que se nós tivéssemos o uso do vaporizador, ela certamente não faria um dos piores males que pode fazer, que é o câncer de boca e pulmão. Mas ela faz mal por uma outra razão. É pelo fato dela ser proibida. É aquilo que o Henrique falou. Então, a pessoa que sobe o morro para adquirir maconha pode tomar um tiro, pode ser extorquida pela polícia, pode ser torturada. E isso tem que entrar na conta dos médicos. Né? Os médicos, quando falam, eu como médico penso isso, mas tem que incluir nessa conta, eu tenho certeza que o Arthur concorda e o Dófre também, quem é que está preso, quem é que está morto, quem é que está internado por causa da guerra contra as drogas. Então, para terminar, maconha deve ser legalizada? Perspectiva histórica. Até os anos 30, até o tempo dos nossos avós e bisavós, a maconha era legalizada, você comprava na farmácia, tinha 1001 utilidades. Nós não sabemos que naquela época as pessoas eram todas psicóticas ou todas
com uma série de problemas médicos. Não eram. Como hoje nós sabemos que países que tiveram um grande aumento do consumo de cannabis, por exemplo, os Estados Unidos, não têm um grande aumento do quantidade de esquizofrênicos. Não há essa correlação. Mas, a partir dos anos 30, começa a haver uma campanha, e eu não vou me alongar, de demonização da maconha. Nesse anúncio famoso, dizia que qualquer pessoa, qualquer uma, se fumar maconha, vai virar um assassino. Isso foi dito, foi vendido como propaganda oficial. E até os anos 60, até os anos 70, tinha artigos aí dizendo que maconha causa câncer, que o canabinoide causa câncer numa célula in vitro. E hoje a gente sabe que é o contrário. Isso tem a ver com o pânico moral, tem a ver com a mídia, tem a ver com aquilo que a mídia diz para as pessoas, assim como se queimou bruxa na Idade Média, hoje se queima craqueiro. Existe um pânico moral aqui. A ideia de que o problema é a droga, e não a sociedade em que a droga está... da qual a droga faz parte. Isso é um exemplo tirado, são dados da Escócia. É uma comparação, veja que a maconha nem está aí, porque ela realmente, casos de overdose de maconha, se existirem, são 1 ou 2 em toda a história da medicina, né, de morte. Mas aqui está uma comparação entre diazepam e êxtase. Com certeza todo mundo aqui ouviu que êxtase é uma coisa extremamente perigosa. E os dados, por exemplo, do David Nutt, mostram que não é assim. Agora, vejam bem, 28 casos de morte por causa de êxtase naquele período, tá, nos anos 90. 481 casos de diazepam, que muitos de vocês já devem ter usado, porque é uma substância médica legal. Agora, quantos que foram reportados na imprensa? Diazepam, de 481, 10 apareceram na imprensa. Êxtase, de 28, 26 apareceram na imprensa. É claro que as pessoas vão achar que o êxtase é muito mais perigoso que o diazepam. Óbvio. A imprensa é que pauta a opinião das pessoas. Então, existe um problema aqui de informação. E o Toffoli falou muito bem, a gente precisa se informar, porque, como o debate é interditado, mesmo aquilo que a gente acha que é seguro, vai ver não é. Pesquisas recentes podem mostrar que aquilo não é verdade. A gente tem que abrir a cabeça sobre esse assunto. Para terminar, então, a proibição leva o quê? Ela leva a um grande gasto estatal na repressão, ela leva a uma corrida armamentista entre polícia e traficantes. A polícia pede mais recursos, compra um helicóptero, os traficantes compram uma bazuca, derrubam um helicóptero. Está mais do que demonstrado que essa guerra é impossível de ser vencida, né? Até porque, como disse o Henrique, é a guerra que causa o lucro. Então, não há interesse em vencer essa guerra. Essa guerra tem que continuar para poder continuar a dar lucro. E leva a essa situação aqui que destrói famílias brasileiras. Diz, primeiro leva o pai, depois leva a mãe, porque a mãe vai para a prisão levar a droga para o marido e fica presa e deixa os filhos em casa, expostos a quê? A seguirem o mesmo caminho. Então, tudo isso tem que entrar na nossa equação, assim como o tráfico de armas e também quem é que tem interesse nesse estado de coisas. A indústria farmacêutica, como foi bem lembrado aqui, no momento que se legalizar a cannabis, várias substâncias vão passar a ter um competidor que pode ser produzido em casa. As pessoas consumem Rivotril como se fosse Mentex, né? As pessoas consomem Rivotril como se fosse Mentex, mas Rivotril não é Mentex e você não pode fazer em casa. No momento que você puder plantar em casa, o mercado do Rivotril vai diminuir e eles não querem isso. E por isso, na minha opinião, e eu sei que isso é polêmico, na psiquiatria existe uma vertente, que em Ribeirão Preto é forte, que diz o seguinte, que cannabis in natura é mal, mas as substâncias ativas isoladas são boas e devem ser adotadas. Bom, nada contra substâncias psicoativas isoladas para uso medicinal, pelo contrário, sou totalmente a favor. Mas elas, quando puras, elas podem ser muito perigosas. THC puro é sim psicotizante. CBD puro pode sim levar a depressão grave. Por que será que a planta tem os dois misturados? Porque há milhares de anos atrás, os nossos ancestrais estão lá falando, essa planta é perigosa, vamos misturar essa aqui está legal. Porque tem uma mistura, é tamponada a quantidade de CBD e de THC. Para mim, dizer que cannabis in natura é perigoso e que princípio ativo isolado é bacana, sendo que a gente acabou de isolar e descobrir, e a in natura está aqui há milhares de anos, é a mesma coisa que dizer que parto natural é perigoso e que cesariana é ok.
Maconha está com o ser humano há milhares de anos, é uma invenção humana para necessidades humanas. Então não podemos demonizá-la, não podemos ser ingênuos sobre isso. Quando a gente fala de uma droga, eu estou terminando, Toffoli, a gente tem que falar de 3 aspectos. Se não falar dos 3, a gente não falou completamente da questão. A gente tem que falar da substância, a gente tem que falar do corpo que recebe a substância, chamado em inglês de set, e tem que falar do contexto social em que ocorre esse uso. Então, o proibicionismo, ele é deletério nos 3 eixos. No eixo da substância, o proibicionismo é deletério porque a pessoa não sabe a dose do que está experimentando, ela não sabe se aquilo está contaminado, e sempre está, e ela não sabe se aquilo está degradado, se o prazo de validade está vencido. Então, o proibicionismo faz com que o usuário seja desrespeitado no seu direito de usar uma substância que é só aquilo, e que não é outra coisa. O cara acha que comprou maconha, mas comprou maconha misturada com crack. Isso é um problema que tem que ser resolvido e, na minha opinião, só se resolve regulamentando e legalizando. Com respeito ao SET, não se discute grupo de risco. Como é uma coisa ilegal, a gente não vem na caixinha, olha, isso aqui contém lactose, não tome se você é intolerante à lactose. Não, o grupo de risco da maconha, da cocaína e das outras substâncias ilegais, ele é opaco, a gente não tem acesso a ele. Então, o usuário está duplamente desprotegido. E, em terceiro lugar, e isso é muito caro ao nosso querido João Menezes, professor João Menezes da UFRJ, o contexto social da proibição leva a violência, paranoia e marginalização. Então, quando a pessoa fala, eu usei a droga e fiquei paranoico, você ficou paranoico por causa da substância, porque você faz parte de um grupo de risco, ou porque você está numa sociedade em que a repressão é dura e injusta, sobretudo com os pobres e pessoas de cor. Por quê? Nós não sabemos. Nós só vamos saber quando houver uma regulamentação. Então, para mim, a proibição é a droga mais pesada de todas. E nós precisamos, por uma questão de racionalidade científica, redução de danos. Então, o vaporizador reduz danos, tem que ir pelo vaporizador. Tudo que reduz dano tem que ser adotado, é para diminuir o dano. 2, legalizar e regulamentar, concordo com o Henrique Carneiro, todas as drogas, porque a maconha é mais fácil, discutir a maconha é mais fácil, mas a gente não vai resolver o problema social só com a maconha. E terceiro, tratamento isonômico para drogas com potencial danoso semelhante. Cocaína é mais perigosa do que álcool? É. Então, a regulamentação tem que ser diferente. Maconha é mais perigosa que tabaco e álcool? Não. Então, a gente não pode tratar a maconha de maneira como se ela fosse mais perigosa do que álcool e tabaco. Tem que ter tratamento isonômico, ou seja, igual, para aquilo que tem potencial danoso igual. E, por fim, meu último slide. Há milhares de anos, o ser humano está lutando para transformar o lobo em cachorro, o gato selvagem em gato, para transformar os búfalos em bois, para transformar o trigo selvagem em trigo comestível, para transformar aquela coisa que chama ancestral da cannabis em cannabis que tem centenas de usos. Então, no fundo, o que nós fazemos ao tornar a maconha proibida é desrespeitar o trabalho de milhares de gerações de pessoas que construíram isso para uso humano. E eu deixo vocês com as seguintes 3 perguntas. Cachorro faz bem? Cachorro faz mal? Devemos legalizar o cachorro? Obrigado, gente.